Por que Deus, o Criador do universo, enviaria um anjo para pedir o consentimento de uma jovem antes de realizar a encarnação? Parece uma pergunta simples, mas a resposta revela uma profundidade teológica imensa. E para entender isso, a gente vai direto na Suma Teológica. Lá São Tomás de Aquino mostra que o anúncio à Virgem Maria não foi, um mero detalhe. Foi uma conveniência profunda para a ordem da salvação. E a primeira razão que ele aponta é sobre a ordem correta da união divina. Pensa bem. Antes de conceber o Filho de Deus na carne, no corpo, era fundamental que Maria o concebesse primeiro na alma, por meio do conhecimento e da fé. E para reforçar essa ideia, São Tomás cita Santo Agostinho que disse algo poderoso. Maria foi mais feliz percebendo a fidelidade de Cristo em seu coração do que gerando a sua carne. E aqui, olha, a gente já encontra o primeiro grande alerta para os nossos dias. A gente vive numa era que é obcecada pelo exterior, pelas aparências, por um ativismo frenético. Mas essa lição nos ensina que antes de qualquer obra externa, a nossa alma precisa primeiro acolher a Deus, no silêncio da vida interior. Agora, vamos para a segunda razão. A anunciação aconteceu para tornar a Virgem uma testemunha certa, uma testemunha segura daquele mistério, sendo instruída pelo próprio Deus. E veja que interessante. Mesmo ela já tendo uma fé inabalável nas profecias da encarnação, a humildade dela era tão profunda, mas tão profunda, que a impedia de se julgar digna de uma graça tão imensa. Por isso, a instrução do anjo foi necessária. Observa só o choque dessa atitude com a mentalidade moderna, né? Hoje a gente é constantemente incentivado ao narcisismo, à autopromoção, a ficar exigindo nossos direitos. A postura da Virgem Maria é justamente o antídoto contra esse orgulho todo. Mesmo sendo a morada do Altíssimo, ela não se exaltou. Ela precisou ser instruída pelo anjo porque, no fundo, ela não se considerava merecedora. A terceira razão que São Tomás aponta é o dom voluntário, a liberdade dela. O anúncio do anjo deu a ela a oportunidade de oferecer a Deus a sua submissão de uma forma totalmente livre, totalmente pronta. E isso se concretizou naquela resposta imortal dela. Eis a escrava do Senhor. São Tomás de Aquino deixa muito claro que, embora a profecia divina se cumpra de forma infalível, isso não exclui o consentimento do nosso arbítrio. Isso é crucial, porque o mundo de hoje confunde liberdade com a ausência de amarras. Espalha aquela ilusão de que ser livre é fazer só o que a própria vontade manda. Mas a doutrina católica nos ensina o exato oposto. A verdadeira liberdade, ela alcança o seu auge quando a gente escolhe voluntariamente se submeter à vontade de Deus. O sim de Maria não é uma escravidão, mas um modelo de obediência que liberta a alma. E chegamos ao quarto e talvez mais profundo motivo de todos, que revela a grandeza universal desse evento. O anúncio aconteceu para demonstrar um tipo de matrimônio espiritual entre o Filho de Deus e a natureza humana. E ao pedir o consentimento da Virgem, Deus estava estabelecendo que ela respondesse ali não apenas por si mesma, mas como a representante de toda a humanidade. Pensa nisso em tempos de extremo individualismo, onde cada pessoa parece viver ilhada em suas próprias vontades. A Suma Teológica nos lembra que nossas decisões espirituais têm sim um peso coletivo. O consentimento de Maria abriu as portas da salvação para todos nós. Isso nos leva a pensar, né? Se o sim de uma única pessoa pôde abrir a porta da salvação para todos, qual é o peso coletivo das nossas decisões hoje? Da mesma forma, quando a gente diz o nosso sim a Deus, nós rompemos a bolha do egoísmo e participamos ativamente do plano divino para o mundo ao nosso redor. Então, se essa reflexão sobre a profundidade do sim de Maria ampliou a sua compreensão ou edificou a sua fé, compartilhe, ajude para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e que seja sempre fiel à tradição cristã.